Beleza. Eu vou preferir, a maioria das vezes, usar o desenho aqui, porque como são coisas muito detalhezinho pequeno, tipo questão de um pavio que superou o outro, vou mostrar para vocês na etapa mais avançada, na média para avançada, tá bom? Então vamos lá. Cara, o que é o SMC? O SMC, a grosso modo, ele é um conceito. Então, assim, ele é um setup? Não, ele não é um setup. Ele é quase como uma filosofia de análise. Então, a gente pode dizer que ele é uma análise, certo? Então, assim, se eu opero análise técnica, eu posso operar SMC? Pode, nada vai te impedir. Se eu opero tape read, eu posso operar SMC? Cara, um pouco complexo, mas precisa ter um gráfico, mas pode. O SMC, a grosso modo, é basicamente você tentar, via movimentos do mercado, entender onde é que estaria o smart money, que seria o dinheiro esperto. Ah, tá. Vão haver alguns termos aqui que talvez vocês nunca tenham ouvido. Então, eu vou explicar cada um e caso tenham dúvidas, anotem, pode mandar mensagem também e eu vou estar explicando para vocês, tá bom? Então, assim, basicamente se confunde duas coisas, SMC e análise técnica. Análise técnica a gente tem lá suporte, resistências, figuras gráficas, né? A gente tem basicamente os setups. Isso daí a gente pode levar também para SMC. Só que a diferença é, onde que está uma possível localização no gráfico que pode ter um dinheiro sendo protegido ou um início de uma agressão. Para isso, eu preciso que vocês entendam. Está sendo gravado isso? Tá. Isso daqui, ó. Isso daqui é uma regra que existe de oferta e demanda. Ah, isso daí eu já vi com o Jimmy, já vi com o Fernando. Calma aí. A parada é um pouco mais diferente agora. Basicamente, conceitualmente, o que a gente fala é quanto mais dinheiro eu tenho, mais poder eu tenho. Quanto mais papéis eu tenho, mais poder eu tenho. Então, sempre o mais tem o poder. Só que, nessa regra aqui, não é bem assim. Quando a gente fala de... Acho que aqui não pega. Não, aqui pega assim. Quando a gente fala de dinheiro... Pô, vou fazer assim. Pessoas, dinheiro. Pronto. Fica melhor assim. Tá conseguindo ver o P aí? Tá para ver, né? Então, olha só. Só um minutinho, gente. Rodzone. Tá aí, deixa eu chegar lá. Então, vamos lá. A gente tem uma direta improporcionalidade pela quantidade de pessoas e a concentração de dinheiro. Ou seja, muitas pessoas têm pouco dinheiro, certo? Então, basicamente, isso daqui seria o varejo. Então, assim, eu tenho um grupo de pessoas ali na bolsa e tal. Seja bem-vindo, chefe. Tudo bom? Boa noite. Então, muitas pessoas têm pouco dinheiro. Então, a gente pode dizer que isso daqui é o varejo. Esse cara aqui, basicamente, já começa a ficar interessante, porque é um grupo mais seleto, que seria basicamente seguradoras. Vou usar o termo seguradoras para tudo, tá? Seria seguradoras, alguns bancos menores, nada muito grande. E aqui a gente tem os bancões, né? E aqui a gente tem os bancos, que seriam os bancos grandes, né? Então, tenho pouco, mas eu tenho muito dinheiro. Eu tenho muito, mas eu tenho pouco dinheiro. Quem tem o poder nesse triângulo aqui? Cara, quem tem o poder, obviamente, é quem tem a grana, certo? Então, esse cara aqui, que seria basicamente o banco, ele quer tomar o dinheiro desse cara aqui de cima, certo? Então, que seria quem? Seguradora, bancos menores. E esse cara daqui quer tirar grana do varejo? Não, cara, varejo tipo é nada no mercado, entendeu? Na teoria geral do mercado, o varejo ele só vai porque eu estou jogando as redes para pegar um peixe, os peixinhos pequenos vêm, certo? Então, basicamente aqui, eu continuo ainda sendo o varejo. A briga intensa no mercado está entre esses dois caras aqui. Então, quando vocês virem num gráfico qualquer movimentação expressiva, sendo ela 2 velas, 3 velas, em qualquer tempo gráfico, exceto
1 segundo, né? 5 segundos, aí tá de sacanagem. Mas pode ser de 1 minuto, pode ser de 2 minutos, 3 minutos, qualquer movimentação que faz assim, ó, pá, pá. Isso daqui é um desses dois aqui brigando diretamente, querendo pegar o dinheiro do outro. Isso daqui é o Smart Money. Do termo SMC, Smart Money Concept. O conceito é esse, tá? Só beber uma água aqui. Tem um carinha também, que eu acabei não comentando, que você já deve ter ouvido falar, que é chamado Richard Wyckoff, ou Wyckoff. Qual a diferença dele para o SMC? É porque assim, ó, Wyckoff, esse cara, ele considera volume e uma estrutura de mercado, tá? Vocês podem ficar tranquilos, porque apesar de estar falando muito, eu vou mostrar isso aí para vocês à medida que a gente vai avançando nas aulas. A ideia aqui é mais abrir a cabeça de vocês e depois a gente vai explicar termo por termo, explicar o que é Fair Value Gap, Order Block, tudo no detalhe, tá? Então, basicamente, o que esse cara fez? Esse cara ele percebeu que há um padrão de oferta e demanda. Estou falando do Wyckoff, tá? Há um padrão de oferta e demanda. Ele notou que para que haja um movimento expressivo no mercado, para que haja um movimento que, caramba, o mercado agora está andando, existe uma pausa prévia. E essa pausa ele chama de acumulação ou distribuição. Isso daí é a base, tá, do Wyckoff. Porque se a gente for levar mais em detalhes, tem reacumulação, redistribuição. Então, existem diversas fases ali do mercado. O Wyckoff, ele trabalha, então, nessa linha de raciocínio, oferta e demanda. O SMC, como é que eu trago isso? Cara, tu consegue fazer a análise do SMC dentro da análise de Wyckoff. Então, assim, o SMC é como se ele fosse um pedaço, tipo, é uma lente micro e macro ao mesmo tempo. Entende? Por isso que eu disse, ela é um conceito, onde eu consigo ali tanto ver pequenininho, ou acontecendo em um time gráfico de 15 minutos, como ver um time gráfico de 4 horas. Já quando a gente fala de Wyckoff, a gente está falando de uma estrutura, beleza? Conseguiram entender a diferença? Alguém tem dúvidas sobre isso? É porque é bem complicado isso daí mesmo. Então, assim, o Wyckoff é uma estrutura de mercado, onde o mercado ele dá uma pausa, uma distribuição, ou uma acumulação, e ele faz um movimento. SMC é um conceito geral, tá? Ou ele pode ser micro quando a gente fala de um tempo menor, mas daí vai tudo virar exemplo, tranquilo? Beleza. Então lá, só dar uma lidinha aqui que eu separei aqui para vocês. Então, bem a grosso modo, deixa eu ajustar aqui. A gente tem isso daqui, ó. Tá? A gente tem basicamente... Vocês estão conseguindo ver aí? Beleza? A gente tem basicamente o foco do SMC é manipulação. Então, quando a gente está trocando ideia ali, sempre... Para quem envia minhas análises, que é o tempo que eu te mandava a análise, né? Eu falava, ó, tá tendo uma manipulação aqui, uma manipulação ali. Eu troco ideia também. Geralmente a Gisele manda também, né? Gisele, ela fala sobre essas questões de, cara, tá tendo uma manipulação no time de 15 minutos na região tal. A gente vai falar sobre isso daí. Então, no SMC a gente tem como base um fluxo institucional. Eu quero pegar essa galera que está, de fato, que tem um potencial para deslocar ou defender uma região. A base, basicamente, são regiões de liquidez ou possíveis regiões de manipulação. Nível de detalhe, então, assim, é alto, porque a gente vai ver microestruturas, né? Lembra que eu falei? Basicamente, é tipo, um pavio que superou o outro pode mudar um contexto inteiro, certo? Então, assim, eu tenho um pavio ali que não superou e desceu. Isso é um contexto. Eu tenho um pavio que antes de descer, ele superou o pavio anterior e isso daí é outro contexto, tá? Manipulação de preço e ferramentas, basicamente, a gente não usa ferramentas como média móvel, MACD, é basicamente o gráfico limpo. O SMC te permite trabalhar com gráfico limpo. O que é legal, porque quem já trabalha com indicadores pode continuar e botar a técnica do SMC dentro, sem mudar o layout do seu setup. Beleza?
Análise técnica tradicional, basicamente a gente tem lá, pega o histórico de preço, né? Também a gente usa um pouco ali no SMC, indicadores padrões de gráfico, então a gente pode usar um martelo, né? Pode usar, sei lá, uma figura de três soldadinhos, a gente começa a usar análise técnica tradicional, né? A gente tem um nível de detalhamento médio, cara, porque assim, se chega assim para um setup, por exemplo, 9.1 que o Fernando ensinou para vocês, é uma média móvel, superou ali a média, possível tendência. Coloca a entrada acima daquela vela, se superar um tique acima e abaixo do nascimento dela. Então assim, se você parar, da mínima no caso, né? Se você parar para pensar, é bem simples, né? Então o SMC veio para complicar, mas ao mesmo tempo trazer uma leitura mais fina do mercado, certo? Questão de manipulação geralmente é ignorado, apesar de a gente ter ali o Jimmy e o Fernando, que são da escola de análise técnica, eles já engoliram essa questão de haver manipulação no gráfico, né? Então vocês veem que ele vive falando, região de captura de liquidez, região de liquidez. Então assim, tudo isso daí, de certa forma, ela tem um grau de, vamos dizer assim, de lógica, entendeu? Então, talvez algumas coisas que eu falei aqui, pô, faz sentido, mas eu não vou usar. Mas quando vocês baterem o olho, vocês vão notar que aquilo ali, dentro de um contexto, vai fazer uma diferença para a análise de vocês, entendeu? O Wyckoff, né? Que a gente pode também abordar aqui, eu posso abordar isso, já que também faz parte do Smart Money, né? Mas é basicamente o estudo de oferta e demanda. No Wyckoff a gente trabalha com ciclos, tá? Existe uma outra teoria chamada Quarterly. Já ouviram falar? Ela é nova, essa teoria. Mas, basicamente, o Wyckoff, eu vou já falar sobre a Quarterly com vocês. Ele trabalha com ciclos de mercado. Então, por exemplo, eu estou num ciclo que o mercado ele vai iniciar uma pré-acumulação ou uma acumulação. Esse é um ciclo. Ciclo de acumulação final e eu tenho um ciclo de spring, que seria basicamente uma agressão no mercado ou o início de uma distribuição. Vou dar um exemplo para vocês. Vou pegar esse exemplo aqui, porque esse daqui, dá para aplicar muito bem no esquema de Wyckoff e, ao mesmo tempo, essa lógica é o que move o mercado. Imagina só, vocês vendem bananas numa rua, certo? É uma rua, uma avenida. Então, ali tu tem um concorrente, que isso é tu, e ele está vendendo banana ali. Tu vende a banana a R$8, ele vende a banana a R$5. Se tu conseguir, de alguma forma, comprar a banana deles, só tu vai vender banana ali naquele lugar. Então, tu pode pôr o preço que tu quiser. A lógica de Wyckoff é essa. Significa que, uma vez que eu tenho numa acumulação uma quantidade de papéis, eu posso botar o preço que eu quiser. Desde que eu agride o mercado vai baixar, vai subir. Compra, 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 e eu vou desfazendo o papel ao longo desse caminho ou lá em cima, que seria uma distribuição. Marcos, por que tu está falando isso? O que tem a ver com o SMC? Porque o SMC ele trabalha exatamente com essas regiões. Então, assim, enquanto o Wyckoff ele fala sobre um ciclo, o SMC ele fala de uma região. Problema do SMC, os stops são por região, são caros. Entendeu? Então, assim, não tem stop de 1 centavo, stop é grande mesmo. Então, para quem é operação, é tipo 25 centavos, entendeu? 30 centavos, 10 centavos, 15 centavos, depende da ação que você está trabalhando. Depende do time gráfico também. Beleza? Stop por região é E assim, ó, stop por região é complexo, por quê? Porque se tu faz uma análise que a região está errada, teu stop vai estar errado, e não tem meio que... É uma coisa muito subjetiva. Então, por isso que vocês têm que entender exato o detalhe que eu vou estar passando durante esses 6 dias para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Qual a assertividade do SMC? É baixa. Mas ele tem um payout bom. Então, assim, tipo, de 10 análises que tu fizer e 3 acertar, para um perfil de uma pessoa que ela consegue aguentar o stop, perfeito. Entendeu? O SMC, ele... O SMC, só uma pergunta. Claro. Seria o mesmo para S7 com a leitura? Mesma leitura. Só muda o contexto das coisas. Então, por exemplo, assim, uma região... Vou dar um exemplo baseado na tua pergunta. Vamos supor aqui que eu tenho velas, né? Imagina que sejam de alta e de baixa. Uma análise clássica falaria o seguinte, cara, se bater aqui de novo, tu vende, né? No SMC ele fala o seguinte, cara, isso daqui é uma região de manipulação.
eu estou fazendo com que os players de varejo se posicionem toda vez aqui na venda. E o que acontece? Quando houver os players confiantes, ou seja, quando eu falo player, lembra que pode ser esse cara, pode ser esse cara aqui, mas ele está de olho em quem? Esse daqui, ó, que opera a análise técnica clássica. Quando esse cara chegar aqui, o que eu vou fazer? Eu vou jogar o mercado para cima para pegar o stop dele. Então o cara vem aqui, ele vai vender aqui, ó. Opa, chegou o preço, pá, comprei. Eu pego o stop desse cara, eu consigo levar o papel dele lá para cima. E o stop de um player grande é pesado, entendeu? A gente não sabe onde é que está o stop desses caras. A gente consegue, através do SMC, de algumas teorias que fazem sentido, identificar possíveis regiões que se passar dali, o cara vai largar a mão. Entendeu? Então, se o cara largar a mão dali, o papel vai para onde tem que ir, para baixo ou para cima. Tá? Fica meio estranho falar assim, né? Vai para onde tem que ir, mas para quem não entendeu, seria, se o papel rompeu aqui, mano, ele vai para cima, esquece. Por quê? Porque já capturou o stop de quem precisava. Entendeu? Mesma coisa seria aqui embaixo. Todo mundo aqui está falando, ah, chegou aqui várias vezes, eu vou comprar. Ah, beleza, vai comprar na tua vez, eu vou fazer isso daqui, ó. Entendeu? Então, o SMC, ele, por filosofia, ele não te permite operar dentro de regiões assim. Ah, bateu uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Na vez que tu entrar, vai ser estopado. Então, para quem opera SMC, não vai acontecer isso. Porque a gente não trabalha com regiões de suporte e resistências comuns. Entendeu? Nossas regiões de suporte e resistência são basicamente regiões que possivelmente um trade mais forte que nós irá defender. E essas regiões eu vou mostrar para vocês como identificar também, tá? Beleza. Então aqui como a gente tem como diferença nível de detalhe, geralmente ignorada, tipo aqui já no ICOF, sei que tá fazendo obra agora, mas enfim. Mas no ICOF é reconhecida, mas eles trabalham depois da manipulação. Então assim, tipo, eu sei que está acontecendo manipulação, deixa a manipulação rolar ali e depois eu entro junto a ela. No SMC, basicamente eu quero participar da manipulação, entendeu? Várias vezes eu devo ter mandado para vocês, para quem acompanha o grupo, tipo assim, entradas que eram incomuns, entendeu? Então, tipo assim, era uma região de suporte, eu estava comprando. Desculpa, era uma região de resistência, eu estava comprando. Entendeu? Tipo, para quem olha análise técnica, fala assim, não faz sentido tu comprar aí, tá vendendo. Aí o papel vai lá, pega uma manipulação e já foi. Quando a gente fala, quando tá a favor de uma manipulação, se tu tiver, por exemplo, no índice, é papo de 200, 300 pontos em questão de segundos. Entendeu? Não é nem minuto, é pá! Porque é o stop do varejo. Varejo e os carinhas menores aqui, né? Então ali a briga é de corretora, né? A grosso modo, por experiência, a gente fala que tem essa manipulação, briga de corretora, mas a gente sabe que dentro da corretora tem os insiders ali, entendeu? Essa galera que sabe quando alguma coisa vai estourar, quando alguma coisa não vai. Então, assim, eles deixam traços. Tipo, o Fernando deve ter usado esse termo, mas é tipo passar um gigante e o gigante vai deixar uma pegada. Então, é isso que acontece no gráfico também. Por isso, para quem chegou mais recente, eu vou falar a mesma coisa que eu falei bem no início da aula. Limpem, durante as aulas de SMC, limpem conceitos que vocês aprenderam na aula 1 e 2. Só para digerir, tá? Aí depois vocês veem, continuar a cara de vocês, quando vocês estiverem operando, vocês veem se isso faz sentido. Beleza? Então, show de bola, vamos lá. Basicamente, aqui eu expliquei para vocês a diferença entre o retail money, né, que vocês vão ver esse termo também, ou dumb money, que seria o dinheiro burro, o retail money é o dinheiro do varejo, né, e o smart money, que é basicamente esse conceito aqui, tá? Isso daqui vocês vão ver, vou passar esse material para vocês. Primeira aula é só para a gente dar uma pincelada geral sobre tudo. O SMC ele nasceu de um carinha chamado Inner Circle Trade, ICT, tá? Então, esse cara ele tá vivo. Se vocês quiserem procurar no YouTube, tem material dele em inglês, tá? Até recomendo. ICT, só botar lá ICT, Inner Circle Trade. ICT? Aí vai estar lá o canal dele, Inner Circle Trade, tá? O ICT, ele foi um dos caras que
não vou dizer que ele fundou a SMC, mas ele trouxe o conceito dele e ele criou uma técnica chamada ICT mesmo, entendeu? Então, assim, a grosso modo, o SMC, ele é um conjunto de colaborações de vários traders no mundo. Então, assim, quem que inventou a SMC? Não sei. Não tem uma pessoa que inventou a SMC, entendeu? Assim como não tem uma pessoa que inventou, por exemplo, o Wyckoff. Quem inventou a análise de Wyckoff? Foi o Wyckoff. Pô. Agora, quem inventou a SMC não tem. Foram vários trades aí que foram vendo regiões, estudando estrutura, e aí conseguiram chegar em um conceito de que o mercado, de certa forma, se comportava de uma forma igual durante todo mundo, entendeu? Então, assim, para mercados que fecham, como Bolsa Brasileira, bolsas em geral do mundo, tipo, de cada país, dá para você usar. Mas o ICT, ele é uma técnica usada para Forex e para cripto, tá? Especialmente para Forex. Tá? Então, para quem gosta e quiser se aprofundar mais no estudo do SMC, sugiro buscar conteúdo do ICT, tá bom? Porque o ICT, basicamente, a gente começa a trabalhar com horários. Tipo assim, agora eu vou entrar, só vou jogar pro alto aqui para vocês pegarem. Tem uma teoria chamada Quarterly, que é uma teoria nova, eu esqueci o nome do cara, mas basicamente um cara conseguiu identificar que a cada 4 horas no gráfico, alguma coisa acontece. Alguma coisa acontece a cada 4 horas. E aí ele jogou essa teoria, né, na internet, e aí as pessoas começaram a identificar. E começaram a casar com a teoria do Inner Cycle Trade, que seria o ICT, e com a teoria de Wyckoff, o que faz sentido. Por quê? Porque uma coisa é comprar, tipo, chegando aqui, ó, beleza, eu quero comprar esse pincel, vou comprar esse pincel. Quanto é que é? R$10. Opa, beleza, é meu. Uma coisa é tu comprar uma coisa. Uma coisa é tu comprar várias coisas. Por exemplo, imagina que eu preciso comprar 10 milhões de pincel. Esse pincel custa R$10. Se eu começar isso, imaginário, tá, gente? Se eu começar a ir só numa loja, comprar, uma hora a pessoa da loja vai perceber, caramba, tá saindo muito esse pincel, vou aumentar para 11, vou aumentar para 12, vou aumentar para 13. Não interessa, eu sempre vou comprar, porque eu preciso do pincel, nesse exemplo que a gente está dando aqui. Agora, imagina isso daí numa escala macro. Eu preciso comprar pincel, tinta, tipo, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, que seria vários mercados. Como que a gente consegue comprar sem aumentar o preço? Aí existe o processo de manipulação, que eu vou explicar, mas na teoria desse quarterly, seria basicamente, eu compro de pouquinho, ou de muito de uma vez só. Então, eu compro aqui, espero, é como tipo assim, eu vou disfarçado, compro mais um pouquinho, entendeu? Então, basicamente, isso daí poderia usar, por exemplo, corretoras diferentes. Eu estou comprando o mesmo papel, está vindo a minha carteira, mas de fonte diferente. E aí eu não faço uma manipulação no preço. A teoria por que eu estou falando da teoria do quarto pela ela ser nova? Porque isso casa com algumas coisas relacionadas ao tempo de análise da SMC. Cara, eu já vi coisas que eu desenhei acontecendo, tipo no gráfico de 30 minutos, que aconteceu 2, 3 semanas depois, numa região que foi lá 2, 3 semanas depois. Então, assim, tudo que vocês desenharem, vocês têm que, basicamente, considerar, apesar de estar, tipo, por exemplo, está com uma faixa bem aqui, né, do que a gente chama de order block, eu vou falar. O mercado está lá em cima. Cara, considera, uma hora vai chegar ali. E por incrível que pareça, geralmente isso acontece. Tá bom? Lá no início do ano eu falei que o Bitcoin ia bater 80 mil, para quem estava no grupo aí. Eu falava, o Bitcoin vai bater 80 mil dólares. O Bitcoin vai bater 80 mil dólares. Eu comprei ele a 16. Entendeu? Só que eu deixei influenciar, vendi antes da hora. Mas bateu mais de 80 mil. Entendeu? Então, assim, 100% SMC, análise. Então, assim, se vocês entrarem nessa questão do SMC, considerarem olhar para esse ângulo, eu digo que é uma filosofia de análise, né? Se vocês considerarem isso, sejam fiel à análise de vocês, por experiência própria, tá? Sejam fiel à análise de vocês, porque apesar de demorar, isso daqui, apesar de ser falho, quando dá certo, paga as vezes que vocês erraram, entendeu? Então, assim, não é... Qual é a chance de isso dar certo? Cara, é 30%. É para te desanimar mesmo, entendeu? É para ficar desanimado. Tá ensinando isso daí porque o payout é bom,
Então, payout tipo é 10 para 1, entendeu? Mas, obviamente, eu vou mostrar a vocês técnicas para vocês não pegarem uma região tão grande, por exemplo, entendeu? Hoje em dia muitas coisas mudaram, né? O tempo que eu estudava, a SMC era de um jeito, hoje em dia tem vários livros aí já trazendo respostas que não tinham antigamente. Tem um livro chamado SMC, procurem na Amazon, sugiro vocês lerem esse livro, ele está em português, tá? Esse livro eu já li. Ele foi um dos melhores livros quando você fala em questão de resumo dessa técnica. E, basicamente, ela vai te trazer uma visão mais clara de leitura. Porque, antigamente, eu só operava análise técnica. Tentei análise de tape read, aprendi bem, mas não foi uma coisa que eu achei muito estressante. Então, assim, tape read, você vai lá, faz uma análise, depois mudou tudo, porque alguém entrou com mais lote e tudo mais. Então, deem uma olhada nesse livro, tá bom, galera? Beleza. Estrutura de mercado. Cara, basicamente é o que a gente já tem, né? Alta, baixa, lateralizada, não tem uma diferença grande com base em outras técnicas. Uma coisa que eu sempre vejo a gente perguntar, pelo menos foi uma das coisas que eu observei quando o Fernando e o Jimmy estavam... Nossa, eu não troquei a transição aqui, pessoal, nem viu o desenho que eu fiz. Quem estiver assistindo a aula aí, desculpa, tá, gente? Mas, basicamente, uma coisa que eu vi vocês perguntarem, e eu quis trazer isso daqui para cá, é como identifica uma tendência. Como é que identifica que o mercado está consolidado? Bom, na análise técnica, a gente pode pegar uma média móvel e colocar ali. Se ela tiver lateralizada, ela vai estar flat, né? Ela vai estar reta assim, né? Mas na SMC que eu não estou usando nada, como é que é? Como é que eu sei que aquilo está entrando em tendência ou aquilo está lateral? A gente pega referências do último topo e do último fundo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Peguei o último topo, vamos supor aqui, ó. Peguei o último topo e o último fundo. Imagina que isso aqui é um timing gráfico de 15 minutos, tá? Opa. Qualquer coisa que tiver aqui dentro é lateral. Isso é o SMC. Qualquer coisa, enquanto tiver aqui dentro, o mercado está lateral. Ah, o mercado fez isso daqui, Marcos está lateral. Cara, está lateral. Beleza? A gente, sem média, sem nada, respondeu a questão da lateralidade. Quando eu sei que ele está em tendência? A partir do momento que ele romper isso daqui, ele já entrou em tendência. Beleza? Ah, mas voltou. Aí a gente atualiza aqui, ó. Pá, tá para cá agora. Entendeu? Até onde eu vou ficar atualizando isso aqui? Porque eu posso ter um mercado gigante. Cara, tu vai atualizar isso daí até formar um novo topo, cara. Formou um topo aqui, formou um topo aqui. Aí ele começa a fazer isso daqui. Então pronto, isso daqui já lateralizou. Agora que a parada vai ficar maluca agora. Vocês aprenderam Fibonacci, né? Alguém tem dúvida de Fibonacci aí? Tem dúvida? Não sabe usar ou... Não sei usar de forma nenhuma. Beleza, então eu vou voltar isso daí, vou explicar, tá? Vou só continuar aqui, mas a gente volta explicando, tá? No SMC, a gente divide as regiões em duas, tá? Então, 50% de Fibonacci sairia mais ou menos aqui, ó. 50%. Todo mundo de acordo? Beleza. O que a gente diz? A gente diz que aqui, basicamente, é uma zona premium. Isso daqui é uma zona de discount. Eu estou usando termos em inglês, por quê? Porque vocês vão ver assim na literatura, em livros traduzidos, é assim que é passado, tá bom? Mas, a grosso modo, zona premium e zona de desconto. Quando que eu sei que entrou em uma tendência? Antes, tu precisa entender por que existem essas zonas. As zonas premium, para quem está vendido, ou seja, eu quero que o mercado caia, né?
São zonas onde o preço está caro. A zona de desconto são onde os preços estão baratos. Ou seja, se eu tenho o preço trabalhando a 50% de uma pernada e o preço ele começa a subir, ele está entrando em uma zona premium. Ou seja, caramba, está começando a ficar caro segurar essa posição, porque literalmente o preço está subindo. O que eu vou fazer? Eu posso já lucrar aqui, ou me desfazer dessa posição. Se eu quero comprar, onde é que eu quero comprar? Eu quero comprar onde o preço está barato. Então, vamos desenhar aqui, vamos supor que aqui o gráfico continua aqui, ó. Eu quero comprar, onde é que eu vou comprar? Qualquer coisa abaixo das 50%, porque entrou num processo de desconto. Vocês entenderam até aqui? Alguém tem dúvida nisso? Não? Perfeito. Olha, isso daqui é o básico, tá? Tipo assim, se vocês tiverem dúvidas, vocês têm que dizer mesmo, porque a gente vai entrar em detalhes mínimos aqui. Então, não fique com vergonha, pode me interromper e falar, beleza? Então, bem a grosso modo, quem está com papel, ele fala, cara, beleza, vou vender numa zona premium. Desculpa. Vou vender numa zona premium. Quero comprar numa zona de desconto. Então, a grosso modo, essa é a filosofia de um swing. O que é swing? É uma movimentação, certo? Quando que eu sei que essa movimentação ela pode entrar em tendência? A partir do momento que eu rompo essa zona de desconto. Eu tenho uma quebra de estrutura, entendeu? Eu quebrei uma estrutura, eu quebrei um fundo anterior. E o nome disso daqui chama-se BOS. Não se preocupe que eu vou dizer tudo isso daqui para vocês. Significa Break of Structure. Quebra de estrutura, no português, claro. Mesma coisa acontece para cima também. Eu vou desenhar aqui porque ali não pega no vídeo. Imagina aqui, região de 50% está mais ou menos aqui. Eu venho aqui, pá, quebro. Eu tenho um BOS aqui, ó. Que é quando eu rompo a zona de prêmio, o topo, quando eu rompo a zona de desconto para baixo. No fundo, eu tenho um BOS. Beleza? Então, os BOS acontecem dos dois lados. O BOS é no topo anterior, então, nesse caso. Isso, exatamente. Mais recente. Seria o termo correto. Tá? Ah, mas fez isso... O que é do mercado de baixa? Também BOS também? Oi? O BOS não seria a quebra? É a quebra da estrutura. Então, quebrou o rompimento. Não, pois é, eu entendi tua pergunta. Tipo, se fizer assim, ó. Vou pegar aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Aqui seria um BOS, aqui seria outro BOS. Tipo isso? Sim. Para essa aula, sim. Entendeu? Porque quando a gente entrar em detalhes, tu vai ver quando é um BOS falso e quando é um BOS verdadeiro. Porque tem um BOS de manipulação, que é chamado de fake BOS. Porque aí os dois quebraram, né? Exatamente. Então, assim, ó, tem um fake BOS também. Por isso que o Fernando fica tirando onda, porque é muito complexo. Entendeu? Porque o fake BOS, o que é? Vou só dar uma prévia para vocês. É quando o topo anterior não chegou em 50% da pernada de swing original. Isso é um fake BOS. Um fake BOS. Aí a gente já liga o alerta, porque pode ser uma manipulação. Manipulação é essa que pode fazer isso daqui, ó. Pá. Volta de novo. Exatamente. Aí tu não compra aqui, porque tu já sabe que é um possível fake BOS. Volta lá. Aqui? Não, aqui nesse aqui. Quando ele não rompe o topo anterior. Não, quando ele não rompe os 50% da pernada de swing. Entendeu? Então, se ele não voltou, Sabe, eu sei que tu vai usar o... Da Fibonacci, é? de Fibonacci. Eu vou mostrar para ti o que é daqui a pouco. Então, assim, se ele não voltou, já liga um alerta. Entendeu? Se eu estou deixando muitos topos ali, agora a gente vai falar por que seria interessante voltar antes de continuar. Entenderam essa parte aqui, caro ou barato, gente? Vai fritar o cérebro de vocês, gente. Eu achei um pouco parecido com o Wyckoff essa parte aí, porque ele quebrou É? e voltou, aí nessa parte você compra... O Wyckoff, exatamente. Por isso que eu estou te falando, o Wyckoff e o SMC são dois amiguinhos ali, entendeu? Olha só. Quando eu volto para a região de 50% e eu quebro essa estrutura,
a gente está dizendo que esse boss, ele é um possível boss verdadeiro. Nossa, mano. Aonde? Caraca, cara. Tá meio zoado esse pincel aqui, deixa eu pegar outro. Né? Pois é. Esse daqui também tá zoado também. Vamos lá. Quando eu volto... Aqui é a perna de swing, até que tudo bem, né? A perna do swing lá. Quando eu volto para a região dos 50% e eu quebro a estrutura do fundo anterior, verdade também que superar o topo anterior também seria verdade, eu posso considerar esse daqui um boss ok, um boss válido. Beleza até aqui? Agora, se em vez de eu ter feito esse movimento de voltar para os 50%, ter feito isso daqui, que nem ele fez aqui, que ele não voltou em 50%. O boss válido é descendo e a pernada voltar e passar. Voltar em 50% pelo menos, tá? Que nem ele fez aqui, ó. Tá vendo que ele não voltou para os 50% desse swing aqui? Então pode dizer que isso daqui é um possível fake boss. Olha só o que aconteceu. No desenho, tá? Do mercado real, se vocês forem ver, também vai acontecer. Ele volta na pernada anterior. Porque a gente chama essas regiões aqui, cara, isso daqui é muito louco. Essas regiões aqui a gente chama de liquidez. Por quê? Porque quem viu isso acontecer colocou uma entrada de venda aqui, por exemplo, ou vendeu aqui, um stop, por exemplo, aqui em cima, um pouquinho aqui em cima. Ele vem, captura o teu stop e depois faz o movimento. Entendeu? Quem nunca aconteceu isso daí aqui? Entendeu? Pega ali, pega a tua ordem, pega teu stop e faz o movimento que tu queria. Isso é uma manipulação, é um exemplo dela, né? Só que eu vou mostrar isso daí para vocês, detalhadinho, no gráfico. Primeira aula aqui só é para vocês abrirem a mente em relação a como é que funciona. Isso daqui é um exemplo claro de manipulação e de estrutura. Ou abre a mente ou funde ela. É. Entenderam? O fake boys basicamente seria, eu desci aqui, beleza. Cara, e aí? O mercado está exatamente aqui. Será que ele vai quebrar a estrutura? Marco aqui, ó, pego a Fibonacci, marco aqui, ó. Pego 50% e fico observando. Se ele vier até aqui e der continuidade em algum momento aqui, eu posso considerar que o rompimento disso vai ser um boss. O que significa? Para que eu preciso saber que aquilo ali é um boss? Significa que se em algum momento ele voltar, vai ter uma região de defesa aqui. Essa região de defesa que seria um suporte para nós. Entendeu? Desculpa, seria uma resistência, porque já passou o preço. Houve uma defesa aqui, essa defesa perdeu, e agora a minha entrada seria aqui, tipo num pullback. Entendeu? Tá, mas aí para traçar essa região do boss aí, como que é o nome daquele candle que o Fernando ensinou? Qual que é? Falou, esqueci o nome. Proteção também que ele marca 50%. Order block? Só que ele usou. Então, pois é, o conceito de order block eu vou ensinar, eu pretendo ensinar para vocês na outra aula, mas eu vou dar um preview aqui para vocês. Não, mas aí se estiver pulando. Não, tranquilo. Olha só. O que é um order block? O order block são regiões no gráfico que houveram uma troca de lote muito grande. Essa troca de lote foi o suficiente para mudar a direção do gráfico. Então, por exemplo, eu estou no gráfico de baixo aqui. Né? Existem diversos tipos de order block, tá? Mas, a grosso modo, o clássico seria que eu estou com o candle bem aqui, ó. Tá descendo, né? Então, o candle preto. O candle preto. De repente, abruptamente, vem um candle mudando a direção do mercado. A gente pode chamar de vela de força, o que vocês quiserem. E a partir desse momento, o que acontece? O mercado ele toma outra direção, tá? Então, pode ter candles amarelos, ou pretos aqui, candle branco, né, de alta. Esse carinha aqui vai ser um order block, tá? Então, chama de OB, né? Order block, tá? Por quê? Porque quando a gente tem uma mudança abrupta, precisa ter um engolfo? Não necessariamente, mas é melhor quando tem um engolfo, tá?
Então, assim, se a vela seguinte, a essa daqui, que foi a minha última vela negativa, ela engolfar com um volume até grande, se a gente for considerar aqui, isso é bom, é um bom sinal. Então, a gente tem uma validação 1 para um order block. São 3 coisas que validam o order block, mas eu não vou dizer quais são agora. Isso aqui é só para vocês verem no gráfico e identificarem, porque isso daqui acontece o tempo todo, certo? Então, olha só, isso daqui é um order block. É um order block válido? Não. Por quê? Porque para ser válido, ele tem que superar esse carinha aqui, ó. No caso aqui, ele superou, no topo anterior. 50% também, né? Só que aí está o detalhe. Para eu considerar que isso daqui foi uma inversão, existem 2 tipos de inversão. Existe uma coisa que a gente chama de choque, que é esse carinha aqui, ó. Choque significa change of character, mudança de característica. É quando eu tenho um mercado totalmente baixista e daquele ponto em diante ele vira altista. O nome disso daí é choque, tá? E existe uma inversão temporal. Tipo, cara, aqui tem um outro order block. Ou um fair value order block, vocês vão saber o que é, não se preocupem não. Um fair value order block que é outra parada. E aí o que acontece? O cara que armou posição... Oi? Ah, fair value gap também, vocês vão ver o que é. Ah, sim, é o fair value gap, FVG. Vamos lá. O cara armou posição, vamos supor, o player armou posição aqui. Esse mesmo player segurou para não cair mais do que o preço que ele queria. O que vai acontecer? Quando o mercado chegar aqui, provavelmente vai ter uma defesa. Eu vou explicar em outra aula seguinte o motivo, por que seria isso na teoria. Provavelmente vai ter uma defesa. E geralmente quando isso acontece, o mercado começa a lateralizar, porque ele está dentro de 2 order block. Entendeu? Esse pessoal está horrível. Mas ele fica dentro de 2 order block. Então, por um tempo, ele lateraliza. E aí que entra a loucura. O que é a loucura? Que é aqui que a gente vê o Wyckoff acontecendo. Porque ou ele entrou em um estado de acumulação ou distribuição. No exemplo aqui, acumulação, porque ele estava descendo. Entendeu? Ele está descendo, eu estou acumulando para provavelmente subir. Então, pela teoria de Wyckoff, que vocês devem aprender, eu consigo identificar um exato momento de uma entrada. Esse candle que ele baixa na resistência, lá para ele voltar, ele tem tipo assim uma porcentagem, por exemplo assim, se ele romper tipo 50%, 70%, ele tem a tendência de ir embora, ou ele, dependendo da porcentagem, ele voltar? Então, a entrada não estaria aí, tá? A tua entrada, ela estaria numa confirmação. Como é que seria essa confirmação? Tu poderia botar literalmente a tua ordem aqui e o teu stop ligeiramente acima, para buscar o outro order block aqui. Entendeu? A ideia é que não haja violação, a gente não quer violação desse order block aqui. Ou seja, se o preço vier e fizer isso daqui, que seria pegar o teu stop, tem alguma coisa errada. O que seria alguma coisa errada? Provavelmente, esse player que estava segurando a barra não conseguiu segurar. E o que vai acontecer? A vela, imediatamente, ela vai fazer aquele movimento assim rápido. Ó, capturou e vai voltar. A chance dela superar de novo e continuar a tendência é altíssima. Entendeu? Então, assim, ó, se eu peguei o stop aqui, é porque eu entendi, mas não tem como a gente prever, né, nesse sentido. Não, assim, uma base, porque Uhum. nada é 100%. Né? Uhum. Mas uma coisa que pode te ajudar muito é se essa região de order block estiver acima de 50%. Porque, por exemplo, imagina que tem uma pernada veio aqui de cima, mas isso daqui está 30% de FIBO. Não chegou a 50%. Não está na minha zona de prêmio. Não vou vender. Entendeu? Quero levar mais para cima para vender lá em cima. Pegaram a lógica disso? Então, o contexto é... SMC é puro contexto. O contexto é, eu estou em qual zona? Beleza, eu estou numa zona, vamos supor, de 50. Estou numa zona de 50, está horrível o pessoal que está assistindo. Não, até que está legal ali. Estou numa zona de 50. O order block está acima de uma zona de 50? Está acima de uma zona de 50. Então, a chance de ter uma defesa verdadeira aqui é grande.
Porque eu tenho um order block acima de mais ou menos 50, onde o cara que estava posicionado aqui vai querer fazer o quê? Vai querer vender. Entendeu? Então ele vai querer vender para manter a posição deles, preços abaixo dessa região que para ele, que ele quer o preço lá embaixo, ele está vendendo. Entendeu? Então eu não quero que o preço suba, se o preço subir vai ser prejuízo. Agora, se o preço subir, vai acontecer geralmente essa característica aqui. Ele dá aquela agulhada, volta rapidamente e quando ele volta, ele já volta subindo. Porque essa agulhada que ele dá, e não vai confundir com a agulhada do Didi, tá? Mas essa ida rápida que ele dá, pega o stop de todo mundo, é basicamente consumindo os papéis que estavam lá no book de oferta. Entendeu? Marcos, eu consigo ver pelo book de oferta isso? Infelizmente não, eles usam ordem iceberg. Sabem o que é ordem iceberg? A grosso modo é a ordem iceberg. Imagina isso daqui é um iceberg, tá, galera? Tá horrível isso daqui, mas ok. Isso daqui é o nível do mar, tá? O iceberg é isso daqui. Tu vê só a pontinha, mas olha o montão que tem aqui embaixo. Então, é um robozinho que eu tenho, por exemplo, para facilitar, eu tenho 100 milhões para vender. 100 milhões de papéis, sei lá, para vender. Mas eu coloco lá pro robô para ele vender a cada 10 mil. Então, chegou a 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil. Cara, eu tenho 100 milhões, não. Até não bater os 100 milhões, o preço não vai subir ali, entendeu? Então, o cara vai ficar ali um tempão. E é isso que a gente viu, por exemplo, em cripto também. Então, toda vez que ela subia, ela levava pancada, né? Vocês viram lá o Bitcoin, vocês chegaram a ver. Mas subia, chegava no nível, levava pancada. Agora que passou os 100 mil, né? Tinha alguma. Não estou dizendo que tinha, não tem como a gente falar, ah, tem. Não tem. Mas a lógica diz que se bateu lá várias vezes e não está subindo, alguém está segurando. Entendeu? Entenderam até aqui? Sim. Beleza. O mais complicado é só entender os nomes aí. Cara, eu vou dar uma sugestão real para vocês. Anotem, cara, tragam um caderninho de vocês. Porque isso daqui não vai ser decorado, não tem como passar. A gente tem 3 horas de aula, né? Em média, né? 3 horas de aula ali por dia. Mas vocês têm que anotar e praticar isso daí, entendeu? Por quê? Porque esses nomes vai seguir vocês, se vocês adotarem essa filosofia, vai seguir vocês por um bom tempo. Tá? Vou dar uma pausa pro cafezinho aí, tá, galera? 5 minutinhos. Aquela parte que fez daqui de cima, que a gente falou que se ele violasse, a probabilidade de ele subir era alta. Uhum. Mas ele tinha que quebrar essa estrutura tanto ou só violar mesmo. É porque assim, ó, uma coisa é ele violar depois de um contexto. Tipo, eu acumulei, já estou um tempo ali dentro. Se eu violo, a probabilidade daquilo continuar é grande. Agora, se eu violo, tipo, não tendo nada aqui, a chance daquilo voltar, se é um falso rompimento, se só uma captura de liquidez, que é o que a gente chama, é maior. Eu não sei Wyckoff não, mas eu vi um pouca coisa, só que eu vi o Wyckoff, por exemplo, era mais no mercado de baixa, vai cair ali. Aí chega um momento que ele vai fazer aquela estrutura, né? Vai Isso. ficar lá, e aí, quando ele dá ali uma violinada assim para baixo e ele não rompe, quer dizer, só viola e volta, eu posso fazer uma compra para ele chegar aqui nesse próximo Isso. topo. É mais ou menos isso daí mesmo. Se tu parar pra pensar, é porque o SMC ele trabalha com essas duas pontas, né? Tu pode ter o Wyckoff dentro do SMC. Assim como pode ter dentro das regiões de Wyckoff, o SMC dentro também. Mas eu vi pouca coisa, né? Né? Eu vou trazer um pouquinho de Wyckoff também, porque isso é uma... Foi muito. Opa, pode pegar. Quando eu trazer... Está gravando aqui. Uma cafeteira dessa lá pro escritório, que a minha tá ultrapassada. Eu troquei a minha Três Corações por uma daquela. A outra quadrada, assim, toda bonitinha. Que tem aquele. Tem um negócio Essa que eu olhei assim, nela que com a- faz a borbulha na água pra esquentar o cripto, leite, pra ficar bem. Ela funciona para qualquer mercado. Qualquer mercado.